Olá a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para usar uma fonte de sinal de onda quadrada no LTSpice. Ao invés de começar diretamente preenchendo os valores lá no LTSpice, eu vou mostrar quais são os parâmetros e como que eles estão ligados com a onda quadrada, para que fique um pouquinho mais fácil o entendimento, tá? Então, no LTSpice, eu vou fornecer para ele uma informação: qual é a tensão inicial, qual é a tensão dele ligado, V-on, né? A inicial é V-initial. Vou fornecer o tempo de subida, ou seja, para ir do nível lógico baixo para o nível lógico alto, quanto tempo eu gasto. Isso aqui é o T-rise no LTSpice, né? Seria o rise time na documentação em inglês, ou tempo de subida. E eu tenho que especificar também o fall time, que é o tempo de descida, que é fazer a transição do nível alto para o nível baixo. O LTSpice chama de tfall, a variável. E tem um período, tem um tempo em segundos que eu vou permanecer no nível alto. Esse tempo que eu vou permanecer no nível alto é o T1, tá? Outra variável que eu tenho que fornecer para o LTSpice é o período, T-period. Lá eu não vou dizer para ele qual é o tempo que ele passou no nível baixo, no T-low. Como é que eu vou fazer isso? Para determinar o T-period. Eu vou somar o tempo gasto na transição de subida, o tempo no nível alto e o tempo gasto na transição de descida. Vou acrescentar isso a quantos segundos eu quero permanecer no nível baixo. Então a soma de todos esses caras vai me dar o valor que eu vou colocar em T-períodos. Outra coisa que eu tenho que ter em mente é que eu não necessariamente preciso começar no instante zero a traçar o gráfico. Pode ser que para mim seja interessante que no instante zero, quando, por exemplo, a fonte é aplicada no circuito, eu tenho um retardo. Então, eu quero um retardo, por exemplo, de 2 segundos. Então, somente depois de transcorrido 2 segundos é que o sistema ia começar a desenhar a forma de onda, começar a apresentar o sinal para mim lá no circuito. Então, isso eu faço colocando um valor em T-delay. Tá? Então, esse tempo aqui é quanto tempo ele vai esperar a partir do instante zero para começar a traçar o gráfico, começar a fornecer o sinal para a fonte, para os circuitos. Outra coisa que o LTSpice tem é que eu posso dizer para ele quantos ciclos eu quero. Então, por exemplo, aqui começou o primeiro ciclo, né? Subiu, passou um tempo no nível alto, foi ao nível baixo, passou um tempo no nível baixo. Acabou o primeiro ciclo. Depois isso vai se repetir, certo? Indefinidamente. Só que eu posso dizer para ele que eu só quero 2 ciclos, por exemplo. Então eu vou preencher uma variável chamada tCycle, eu vou mostrar isso na prática, e ele vai me desenhar 2 ciclos de onda quadrada. Se eu quiser 3 ciclos, 4 ciclos, é só acertar o número da quantidade de ciclos, ele vai me fornecer essa onda quadrada, só esse número de ciclos. Depois disso, encerra, zero a tensão. Eu vou criar uma onda do zero e vou explicar para vocês cada um dos parâmetros que eu vou colocar aqui. Clica novo, adicionar, voltage, clico, dá o ESC, tecla G para o ground, F3 para começar a traçar as conexões elétricas, ESC de novo para sair. Tem a minha fonte, da qual eu falei no vídeo anterior. Clico com o botão direito em cima e clico em avançar. Seleciono Pulse e aqui eu vou preencher os valores que eu comentei naquele gráficozinho, naquele PDF.
Então vamos supor, eu quero começar a minha tensão inicial de 0 volts. Eu quero que ele vá até 5 volts. O delay, eu vou começar com 0, ou seja, não terá delay nenhum. Ele vai imediatamente fornecer a tensão. Assim que eu ligar a chave, já está a tensão. O tempo de subida eu vou colocar com meio segundo, para que a gente possa percebê-lo. E o tempo de descida também meio segundo. Quero ligar no nível alto 3 segundos. Quanto tempo eu quero que ele permaneça no nível baixo? A princípio eu vou escolher 3 segundos também. Então qual vai ser o valor do meu período? Meio de subida mais meio para descida, já gastei 1 segundo aqui. 3 segundos no nível alto, então já tenho 4 segundos. Se eu quero mais 3 segundos para o nível baixo, então o período vai ter 7 segundos. E eu vou deixar o número de ciclos sem preencher, ou seja, vai ser indefinidamente. Ok. E agora eu vou vir aqui em Simulate, Edit Simulation, eu vou colocar aqui 50 segundos. 50 segundos. Ok. Para a gente fazer o nosso primeiro traçado. Pronto. Então aqui nós temos nosso primeiro traçado. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia começar o 8º ciclo. Tá? Então eu tenho um tempo de subida, tempo em on, um tempo de descida, um tempo em off. Eu vou primeiramente mostrar a limitação do número de ciclos. Eu quero apenas 3 ciclos. Mando rodar de novo. Veja, ele só desenhou 3 ciclos. Ou seja, é como se eu tivesse ligado a fonte, ela forneceu esse sinal quadrado aqui, equivalente a 3 ciclos, e aí a fonte foi desligada. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que o rise time e o fall time sejam desprezíveis. Então, ao invés de meio segundo, vou colocar 1 milissegundo para subida, 1 milissegundo para descida. Vamos traçar de novo. Pronto. Aparentemente, eu já não tenho mais nada. Parece uma onda, né, perfeitinha. Eu vou dar um zoom para que a gente veja que continua aparecendo o tempo de subida. Ó. Então aqui eu tenho meu tempo de subida. Certo? Botão direito, zoom to fit, ele volta à situação original do gráfico. Tá. Agora, vocês estão vendo que aqui eu começo da posição 0 segundo, começo aqui. Eu poderia esperar começar com 5 segundos. Só depois de 5 segundos é que o sinal seria enviado para mim. Então eu venho aqui e eu vou no de delay, vou colocar 5 segundos. Vamos executar de novo. Pronto. Olha, eu liguei o circuito. Somente após 5 segundos que começou o sistema a fornecer o sinal. E como eu mandei limitar a 3 ciclos, ele desligou. Muito bem. Vou voltar aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é com que a tensão inicial seja menor do que 0, por exemplo. Menos 2. Se eu clico aqui, vou executar. Veja que eu começo em menos 2 volts. E aí vou por 5. Vou precisar começar com uma tensão negativa. Voltar ao valor original. Ok. E outra coisa é que nesse exemplo que eu fiz ainda há pouco, nós começamos com nível lógico baixo, mas eu poderia ter começado num nível lógico alto e depois feito a transição para o nível lógico baixo. Vamos mudar? Por exemplo, eu vou colocar que meu valor inicial fosse de 3.3 volts. E minha tensão V-on seria de 0 volt.
Vamos executar. Veja, eu comecei em 3,3 volts, depois transicionou para 0 volts. Ok? A mesma coisa que foi feita com a tensão pode ser feita com a corrente. Eu só preciso chegar aqui em componente, adicionar current, coloco o componente aqui, botão direito em cima, advanced, seleciono o pulse e os parâmetros são praticamente os mesmos. O que muda é que na tensão eu tenho, na fonte de tensão eu tenho Vinitial e Von. E na fonte de corrente eu tenho I1, que é a corrente inicial, e I2, a corrente final. O resto são os mesmos conceitos. É simplesmente preencher com os valores que fazem sentido. Não tem diferença nenhuma. Ok? Se vocês gostaram, por favor, deixem um gostei. Se não gostaram, deixem o seu não gostei e digam por que não gostaram. Qualquer dúvida é só perguntar que eu terei o maior prazer em responder. Muito obrigado a todos.